Amém, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo de número 12. Nós iremos terminar a exposição deste capítulo nesta manhã. Se Deus assim nos permitir, contando com a graça que vem dele, vamos expor versos 29 a 51. Êxodo 12, versos 29 a 51. Eu peço que você acompanhe com a devida atenção, lembrando-se que, irmãos, que esta é a palavra do Senhor. Assim está escrito. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco as vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, e ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra do Senhor, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém,
se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Nosso Deus e Pai que está nos céus, quem somos nós, ó Deus, diante de Ti? Que temos, senão, ó Deus, o Teu Filho, para em nome dele orarmos ao Senhor. Somos pobres, cegos em nós mesmos. Somos, ó Deus, carentes. Tudo que temos diante de Ti, Senhor, é nada. E tudo que temos vem de Ti. Mas em nome de Jesus pedimos graça, que Tu te agrades de nos abençoar. Que o Senhor, como oramos, apresentados pelo Vitor Amazonas, o Senhor fortaleça os que estão fracos, anime os que estão abatidos, pelo poder da Tua palavra, pelo Espírito Santo agindo pela palavra. E nos fazendo contemplar, Senhor, as maravilhas da Tua lei, que estão espalhadas por esse texto. Que aqueles que estão abatidos, ó Deus, festejem. Hoje é dia de festa. Mas por vezes o Teu povo, ó Deus, não está em festa. Alcança, onde estiver, cada alma. Fortalece. Manifesta a Tua face amorosa, poderosamente engajada para não só regenerar os eleitos, mas continuar, ó Deus, salvando aqueles que o Senhor tirou das trevas, santificando, guiando até a terra. Temos um local preparado. Ó Senhor, areja as nossas almas com estas maravilhosas palavras, verdades aqui nesse texto. Seja conosco, em nome de Jesus, não nos entregue a nós. Assim oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós continuamos a pregar esse capítulo tão memorável, tão importante para a história do povo de Deus. O capítulo em que Deus institui a Páscoa, a festa da Páscoa. Vimos na última ocasião como o Senhor, Ele operou aqui, ainda nesse período de transição, nessa fase de transição entre as 9 pragas que já passaram e a 10ª praga que hoje veremos acontecer. Vimos como o Senhor deu instruções ao seu povo sobre essa festa, como era uma festa comunitária. A redenção é comunitária, ela é pessoal, é verdade, mas ela é comunitária, ela é familiar, ela se comemora junto com o povo. E essas instruções foram dadas aqui no que já vimos até o verso 28, e elas continuam a ser dadas aqui até o final do capítulo. Redenção, ela é comunitária, e a redenção, ela também nos leva a uma purificação contínua. A festa dos pães asmos é um símbolo disso. O povo não apenas deveria, no 14º dia, imolar o cordeiro e então comemorar a Páscoa com sandálias nos pés, cajados nas mãos,
a pressa. Mas por 7 dias, até o 21º daquele mês, eles deveriam festejar a festa dos pães asmos, pão sem fermento. O fermento que simboliza o pecado. Um pouco de fermento leveda toda a massa, disse o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Então, a ideia é que nenhum pecado seja aceitável, seja tolerável em nossos corações, apesar de, até que venha aquele dia, nós seremos pecadores. Mas o Senhor chama o seu povo a uma vida de santidade. E agora, irmãos, ele opera de forma agora concreta mesmo a saída do Egito, ou melhor, a 10ª praga aqui, em que o povo vai sair de Ramsés, vai sair do Egito, e todo o ato de saída vai agora se desenrolar, até que depois Faraó vai se arrepender e vai atrás deles. Agora, então, é que Deus está, de fato, tirando o seu povo. Por isso, irmãos, nós veremos esse sermão sobre o seguinte tema: uma libertação memorável. Uma libertação memorável, ou seja, uma libertação que deve ser lembrada. Essa libertação não deveria apenas ser experimentada por este povo, esses nossos irmãos naqueles dias, que saíram de fato do Egito, que está para lá do Oriente. Mas essa festa, ela deve ser comemorada pelo povo de Deus, pelas gerações. Por isso é uma libertação memorável. E veremos sobre 2 pontos, irmãos. Em primeiro lugar, o motivo para a comemoração pelas gerações. E em segundo lugar, a provisão para a comemoração pelas gerações. São 2 pontos, o motivo e a provisão. O motivo para a comemoração pelas gerações e a provisão para a comemoração pelas gerações. Bote seus olhos, então, para o verso 29. Nós não leremos toda essa porção novamente, ela é longa, mas leremos aqui versículos chaves. Veja o verso 29, olhe na sua Bíblia. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Veja então, irmãos, nós começamos a ver aqui o motivo, este é o primeiro ponto, o motivo para a comemoração pelas gerações. E aqui vemos nada de novo nessa informação do verso de número 29. Na verdade, antes das 10 pragas, Deus já havia mencionado que iria matar o primogênito de Faraó. Lá em Êxodo 4, Deus mencionou isso. Nós estamos em Êxodo 12. As 10 pragas já passaram e Deus vem dizendo: eu vou, pela gradação de cada praga, começando com as águas que se tornaram sangue, até que vieram mortes por pedras chamejantes caindo do céu. Deus já estava anunciando que ia de fato matar os primogênitos. Acontece que os egípcios, eles não acreditaram. Eles não acreditaram que o Senhor era tanto poderoso para fazer isso, como o Senhor era capaz, no sentido de ser justo, em operar essas mortes. Não há nada de novo nessas informações. Deus já vem dizendo que iria matar os primogênitos. Mas então agora, enfim, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos. E não havia casa em que não houvesse morto. Diz no verso de número 30, cada pai e cada mãe chorava e pranteava, pedindo socorro e lembrando do seu filho. Meus irmãos, conosco também é a mesma coisa.
não igual no sentido, digamos assim, quantitativo, mas qualitativamente, ou seja, da mesma categoria é a nossa atitude quando nós ouvimos o Senhor falar. Mas assim como os nossos filhos, nós dizemos, não faça isso, vai acontecer tal coisa. Eles não estão nem aí. Não faça isso, e eles estão continuando a fazer. E eles passam a consequência. Assim somos nós. O Senhor nos dá bondosamente a sua palavra, pacientemente a sua palavra. Ele nos traz muitas vezes, motivos pelos quais Ele nos ordena. Não precisava. Mas Ele traz embasamentos. Motivos que abundam. Acerca dele, quem Ele é de forma abundante. Pacientemente Ele nos traz a sua palavra. Ele nos dá ordens, comandos. Mas o que nós fazemos, irmãos? Nós testamos o Senhor. Nós, como os nossos filhos, testamos para ver se de fato Deus irá fazer aquilo que Ele prometeu fazer. Nós tentamos a Deus aquilo que proíbe o terceiro mandamento: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas nós tentamos. Isso revela a incredulidade em nosso coração. No fundo, não acreditamos que Deus vai mesmo fazer aquilo que Ele disse que faria. No fundo, não acreditamos que aquilo irá de fato trazer tanto mal à nossa alma e à nossa família. No fundo, não acreditamos que o pecado de fato trará morte. Ainda que essa morte não seja a morte do primogênito. O salário do pecado é a morte. Ainda que estejamos vivendo em Cristo, a morte vem às nossas almas cada vez que experimentamos afastamento de Deus. É a consequência do nosso pecado. Nós tentamos a Deus, mas eis que o Senhor faz aquilo que Ele disse que faria. E o Senhor nos chama ao arrependimento, irmãos. E nós somos diferentes do povo do Egito. Estamos em Cristo. Essa é a nossa diferença. Não essencialmente diferentes, mas estamos em Cristo. E o Senhor então nos chama ao arrependimento, a nos lembrar que Ele é aquele que nos tirou do Egito, dos nossos pecados e do poder de Satanás. Ele é aquele que experimentamos nos primeiros dias de nossa vida cristã, o poder santificador. E você sabe bem, irmão, como isso foi marcante em sua vida. Por isso consideremos esse mesmo Deus. Ele é o mesmo, Ele não muda. E a sua palavra deve estar em nosso coração. O Senhor faz, de fato, aquilo que Ele fez, que Ele prometeu fazer. É isso que vemos aqui, em primeiro lugar. E passamos agora a ver que a negociação acaba. A negociação acaba. Veja, verso 31 diz que Faraó, naquela mesma noite, manda chamar Moisés e Arão, diz: levantem-se, saiam do meio do vosso povo. E aqui eu quero chamar a atenção que de fato a negociação ela acaba. Porque até então, Moisés tinha ido a Faraó e Faraó sempre tentava mudar aquilo que Moisés estava pedindo, da parte do Senhor. Ah, não, vão os homens e fica as mulheres com as crianças. Vão os homens e as mulheres e ficam as crianças. Vão os homens, as mulheres e as crianças, ficam os gados. O gado. Agora não tem mais negociação. Veja, no verso 32 ele diz: ide servir ao Senhor
como tendes dito? Ide-vos embora e abençoai-me. Como tendes dito, versos 31 e 32. Não tem negociação. Faraó e o Egito estão quebrados. Eles estão assolados. Foram 10 pragas, destruindo tudo. Matando gente. Acabando com... mostrando que Deus ele domina a água. E todas as coisas. Fazendo juízo sobre os deuses do Egito. Deus assolou o Egito. Ele esmigalhou o Faraó e o Egito. Ele de fato fez aquilo que Paulo diz, citando o Antigo Testamento. Ele manifestou, ele usou o Faraó para manifestar o seu poder. E agora o Faraó diz: vão, como vocês dizem, vão embora. Como deve estar o coração do povo de Israel, irmãos? Depois de tanto tempo de escravidão, depois de clamor e grito de socorro, quando Deus diz lá a Moisés em Êxodo, capítulo de número 3, eu ouvi o clamor do meu povo, o grito de socorro do meu povo sobre a escravidão de Faraó. E agora Faraó está dizendo: vão. Vocês querem ir com as mulheres? Vão. Vocês querem ir com as crianças? Vão. Vocês querem ir com os gados? Com o gado? Vão. Saiam. Certamente o coração dos irmãos aqui estavam como quem sonha, como diz no Salmo 126. E vemos, irmãos, um medo irracional aqui no coração desses homens, os egípcios. Eles diziam no verso número 33, todos morreremos. Perceba bem, preste bem atenção nisso, o medo irracional, o temor que não é o temor do Senhor, leva o homem a temer aquém daquilo que Deus disse que faria e além daquilo que Deus disse que faria. Antes eles não temiam que Deus iria matar os primogênitos. E Deus fez isso. Agora eles estão dizendo: vamos morrer todos. Mas Deus não disse que iria matar todos. Ele disse: matarei os primogênitos. Mas o medo, o desespero é irracional. O medo faz com que as pessoas não raciocinem. Elas estão ouvindo ali a palavra, mas elas não estão assimilando. Elas não têm capacidade. O medo tira a capacidade de absorver a palavra de Deus. Só havia desespero no coração deles. Todos morreremos. E nós olhamos, irmãos, para a nossa nação e vemos exatamente isso, não é? Inclusive nesse ano eleitoral, muitos estão com medo. É medo de todo lado. É medo por causa de uma guerra lá no Oriente Médio. É medo e desespero porque não se sabe quem irá governar o país. É medo porque o preço das coisas aumentam. E tem gente falando de fazer provisão de alimento para não sei quanto tempo. Como se isso fosse resolvido. O medo é irracional. É a falta do temor de Deus. De um Deus poderoso e soberano que faz o que quer. E que salva e liberta de forma memorável o seu povo. Aqueles que não conhecem ao Senhor estão presos por um medo irracional. Mas e nós, irmãos? E nós? O que deveria saltar aos olhos não é o medo do povo do Egito.
Eles são ímpios, eles não temem ao Senhor. Apesar de Deus não ter dito que iria matar todos, eles não têm um coração que teme ao Senhor. Mas e nós? Por tantas vezes o nosso medo é irracional, não é? Nós temos medo de doenças. E sim, de fato, elas nos causam mal. Há doenças. A coisa se agrava ainda mais quando se trata dos nossos filhos. Medo. Temos medo da violência. Um medo que prende, que escraviza. A pergunta é: por que temos esse medo? Deus não é o Deus que nos libertou do Egito. Ora, quem enviou as pragas do Egito não foi Ele. Não foi o seu Deus. Ele não é um Deus descontrolado. Todas as pragas, toda a doença, tudo aquilo que Ele enviou tinha um propósito. É como um arqueiro que mira no alvo e acerta precisamente. Cada praga tinha o seu alvo certo. Muito mais certo do que qualquer armamento que hoje é usado por algumas nações, onde não é necessário nem mesmo um avião tripulado para lançar algum míssil. E vai certo, porque a tecnologia é maravilhosa. A praga que Deus envia, a doença que Deus envia, ela vai muito mais certo. E é Deus, irmãos, que concebe tudo isso. É o nosso Deus. A pergunta é: por que tememos? Por que tememos de forma escravizadora? De forma que ficamos imóveis. O amor completo, o amor maduro, diz o apóstolo João, lança fora o medo. Não que não devamos tomar preocupações, irmãos, não é o ponto aqui. Precisa ser feita essa ressalva. A grande questão é que, por vezes, o medo aprisiona o povo de Deus. E não deveria, não temos motivos. Pelo contrário, o povo amedrontado aqui é o povo do Egito. Enquanto tem morte de primogênito no Egito, tem paz e tranquilidade e festa em Gósen. Você precisa então dizer à sua alma, como salmista: por que está abatida a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Por quê? Porque me dê um motivo razoável. Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus. Eu o conheço. Ele é o meu libertador. Ele é o Deus que me dá festa. Libertação do pecado. Mas aqui vemos os egípcios, irmãos, com medo irracional. Todos morreremos. Deus não prometeu isso. E Yahvé então faz com que o seu povo, ache favor no Egito. Que grande contraste Deus está fazendo aqui, irmãos, entre os egípcios e o seu povo. Diz o texto aqui, então, no verso de número 35, que eles fizeram, os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios prata, ouro, roupas. E eles estavam em Ramsés, diz no verso número 37, eles partem de Ramsés. Deus dá provisão de alimento, pães asmos, como no verso 39, eles não tinham se aprovisionado, mas eles tinham o pão asmo.
que seria alimento para eles. Deus dá provimento de valores, prata, ouro. O povo de Deus não sairia de mãos vazias. Um povo escravo. Os historiadores falam da dificuldade, do problema social causado quando a Lei Áurea foi assinada em nosso país. Não sentia mais escravos, pelo menos não formalmente. A gente sabe que continuou a ter informalmente. Mas boa parte foi liberta. E o que aconteceu? E agora? Como viverão esses ex-escravos? Quem é que quer contratar um ex-escravo para trabalhar? Quem quer? Muitos ex-escravos sem trabalho, como seriam sustentados? Antes, eram escravos sustentados pelos seus senhores. E agora? Um problema social. Eu não quero aqui entrar na polêmica do que isso significa, do que é certo ou errado nesse assunto, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, é que Deus, Ele aprovisiona o seu povo. São ex-escravos de Faraó, cheios de prata e de ouro. E parte, inclusive, desses valores será usado para construir o tabernáculo. Nós veremos isso, se Deus permitir. Eles partem, irmãos, de uma cidade estratégica. Deus é maravilhoso aqui. Como Deus planejou tudo, irmãos. Essa, de fato, é uma festa memorável. Como Deus planejou tudo aqui. Por isso, de fato, há motivo sobremodo aqui para festejar pelas gerações. Deus está libertando o seu povo. Ele está trazendo medo ao coração dos egípcios. Ele está trazendo provisões ao seu povo de alimento, de valores, de roupa. E eles estão em Ramsés. Talvez você não saiba o que isso significa. Mas isso é sobremodo significativo. Anos atrás, um povo chamado Ixos, eles invadiram o Egito. Eles construíram uma fortaleza. E os egípcios ficaram sobressaltados. Porque era um povo forte, inclusive belicamente. Um povo que estava dentro do Egito ali, causando influência. E era um povo que os egípcios tinham medo de tomar toda a nação. Os Ixos passaram e logo em seguida Ramsés, bem perto da fortaleza dos Ixos, foi construída. Com medo de que escravos se rebelassem e tomassem o Egito. Eles construíram Ramsés. Ora, Ramsés, meus irmãos, era um local de produção de bronze. Os historiadores dizem que Ramsés se encontrava pó de ouro. Ramsés era um local onde havia ali cavalos e animais para a guerra. Era uma fortaleza. E de onde é que o povo de Deus está saindo? De Ramsés, verso 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés. Como Deus está aqui humilhando o Egito e exaltando o seu povo, enchendo o seu povo de tudo o que estava nas mãos do Egito. Verso de número 36 diz que eles despojaram os egípcios. Mais uma vez já falamos sobre isso. Esta é uma linguagem de guerra, inclusive. Os reis, os exércitos se enfrentavam, e então, obviamente, um iria ganhar quando tivesse, obviamente, um vencedor. E então, o exército que vencesse despojava o outro derrotado, levando as suas riquezas. E muitas vezes até mesmo prisioneiros de guerra. O que
está acontecendo aqui, meus irmãos, é que o Senhor dos Exércitos, não apenas do exército de Israel, mas dos exércitos, de toda a terra, está fazendo com que aquele povo escravo, fraco, tomasse as riquezas de uma das maiores nações daqueles dias, de as maiores potências daqueles dias, do Egito. E quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a mesma coisa. Nós vemos um homem, filho de carpinteiro, pobre, desprezado. Diz Isaías que não olhavam para ele. E na cruz, diz o apóstolo Paulo em Colossenses 2, que ele despojou os principados e potestades e os expôs à vergonha e triunfou deles na cruz. O Senhor faz com que o ímpio construa, e depois ele tira do ímpio e dá para o seu povo. O Senhor faz com que o ímpio, na sua soberania, claro, ele não instiga ao pecado, mas ele soberanamente decreta que o ímpio gaste sua vida atrás de riqueza, colocando o coração nas riquezas. Eles não dormem direito, eles trabalham, eles roubam, e depois Deus vai lá e tira aquilo que está nas mãos dele e entrega ao seu povo. Irmãos, como isso deve consolar o meu e o seu coração, quando vemos hoje, em nossos dias, muitos que roubam milhões. Quando olhamos para a carga tributária em nosso país e vemos crescendo cada vez mais um ano, é como se fossem 5 anos. Quando olhamos para a inflação, está tudo bem. Diga para a sua alma, quando você estiver temendo os valores, está tudo bem, eu terei tudo. Porque todo ouro e toda prata é do Senhor. E Ele nos entrega tudo o que precisamos. Nós olhamos para o texto, verso 37, ainda em nosso primeiro ponto, e vemos aqui o motivo para celebrar, o motivo para uma comemoração pelas gerações. E vemos que eles saem de Ramsés para Sucote. Vemos aqui que uma multidão parte com eles. Cerca de 600 mil a pés, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Há um debate, irmãos. Esse é um dos pontos do Êxodo que mais são usados pelos que são contrários à Escritura, a inspiração dela, para dizer a conta não bate, isso não aconteceu de fato. Porque em Êxodo 38 traz um outro número. Mas, e de fato, não há como. Há questões do Êxodo geográficas e com relação ao número de pessoas que não batem. E a verdade é que nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Mas, da mesma forma, é impossível negar a realidade de que um povo hebreu, escravo do Egito, saiu liberto e levou sua riqueza. Aqui nós vemos, irmãos, o motivo para a comemoração pelas gerações. O Senhor traz pavor, morte ao Egito. E Ele traz provisão de várias coisas aqui ao seu povo. Nós passamos agora ao último ponto, a provisão para a comemoração pelas gerações. A provisão. Veja no verso número 41. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Verso 42, esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Veja como então o texto enfatiza que essa era uma festa de fato memorável,
que deveria ser guardada pelas gerações. Esses irmãos aqui estavam responsáveis para que a Páscoa se comemorasse, inclusive na vida daqueles que ainda não existiam. Como ser responsável pelo ensino e pelo culto de descendentes que nem existem ainda? E nós aqui encontramos, irmãos, o papel daqueles que já criaram seus filhos. Você talvez diga, eu já criei meus filhos, eu já fiz o meu papel, agora com aqueles que estão com seus meninos pequenos. Mas a Escritura nos ensina que devemos transmitir às gerações, aos filhos e aos filhos dos filhos, para que isso tudo continue. Vocês ainda têm, os mais velhos, um papel fundamental no meio da igreja. De morrerem ensinando aquilo que o Senhor Deus os ensinou a todos que estão ao seu redor. As cãs no Senhor, elas são dignas de honra. Vocês são fundamentais para que essa festa seja comemorada pelas gerações. Nós vemos isso aqui nesse texto, irmãos. E vemos também como o Senhor enfatiza, como Ele enfatiza aqui essa libertação, essa comemoração. Iremos ver mais no final desse ponto. E vemos também como Deus ele coloca condições para o incircunciso participar. Olhe para a sua Bíblia. No verso de número 43, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará e será como natural da terra, mas nenhum circunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. E diz o verso número 50. E como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim eles fizeram. Meus irmãos, aqui nós vemos Deus colocando condição para o incircunciso, que já estava no meio do povo, escravo, comprado por dinheiro, e para um hóspede incircunciso que chegasse na festa da Páscoa. Como seria? Ele iria ficar de fora? Não iria participar? Depende. A condição é circuncisão. Nós olhamos para a Nova Aliança, para o Novo Testamento, e vemos a Escritura afirmando que o batismo é a circuncisão de Cristo. Batismo legal pelas Escrituras, como Deus ordena. É a condição para que alguém participe da Páscoa do Senhor, hoje, a nossa ceia. E é exatamente por isso, não é por invenção de homens. Não é por mera regra burocrática de uma congregação, mas por obedecer às Escrituras, que nós, os presbíteros, quando estamos na ceia do Senhor, dizemos: se você não faz parte de uma igreja fiel, você não pode participar dessa mesa. E como isso, irmãos, é mal visto por muitos. Ah, mas você está excluindo. Mas Deus não é um Deus de amor. Ele não abraça a todos. Isso não deveria ser dito. Isso deve ser do coração de cada pessoa. Se quiser tomar, toma. Se não quiser, não toma. Não. Deus dá ordens muito claras. É muito claro aqui, meus irmãos, no verso de número
43, nenhum estrangeiro comerá dela. Escravo, se for circuncidado, comerá dela. É por isso que os nossos irmãos, os nossos filhos, ainda não comemoram a Páscoa conosco, a ceia do Senhor. Porque, embora tenham sido batizados, eles ainda não conseguem, eles foram batizados, mas pela fé dos pais. Por isso eles foram batizados. Não por manifestar uma fé de uma profissão sincera. Por isso eles também não podem ainda tomar da ceia. Se você está nessa situação de ainda não tomar da ceia do Senhor, mas em seu coração você já crê, aguarde, seu momento chegará, se Deus assim permitir. Mas veja que o seu Deus, a quem você crê, Ele coloca essa condição. Aqueles que não são circuncidados, e para nós entendemos hoje o batismo, ainda não podem tomar da ceia. Infelizmente, irmãos, vemos alguns abusos disso. É verdade que quando nós, os presbíteros, estamos aqui na mesa, não é um mero simbolismo, mas é para que todos entendam que essa mesa está guardada pelos presbíteros. E você não pode usar os elementos da forma que você bem pensar. Então o presbítero tem sim a autoridade da parte de Deus, sabendo que você não deve tomar da ceia, passar direto e não lhe oferecer os elementos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, vemos alguns abusos, infelizmente, de alguns irmãos fiéis, caros, que deixam de fora irmãos, porque eles não têm uma carta de recomendação para participar da ceia. Já ouvi pastores, ministros do Evangelho chegarem numa igreja e não poderem cear, porque eles não trouxeram uma carta. Ou não foram entrevistados rigorosamente antes da ceia. Isso é um absurdo. A ceia não é de uma igreja local ou de uma denominação, ela é do Senhor. É a Páscoa do Senhor, é assim que está escrito aqui. Sim, devemos guardar a mesa. Há condições para participar dela. Mas esse rigor não vem do Senhor. Nós terminamos, irmãos, observando como a narrativa ela é repetitiva em dizer: o Senhor tirou o seu povo do Egito. Veja, no verso de número 40, nós vemos que é mencionado os 430 anos, o tempo que Deus disse a Abraão que o povo de Deus iria ficar no Egito. Ou seja, Deus está dizendo: eu tirei, acabou o tempo da escravidão. No verso de número 51 diz: naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito segundo as suas turmas. Ele ainda irá dar algumas instruções a Moisés, mas ele irá enfatizar como o Senhor tirou o seu povo do Egito. Meus irmãos, porque Deus repete às vezes tantas verdades em sua palavra? Porque, por vezes, o seu povo tem dificuldade em seu coração de absorver e aplicar essas verdades. Por vezes estamos tão mergulhados em pecados, ou em consequências de nossos pecados, ou em desesperanças e tristezas, que não conseguimos absorver a graça de Deus. Nossos corações são como asfaltos onde não penetra a água. E é por isso que o Senhor repete: eu tirei do Egito. Esse foi o dia. Chegou. Irmãos, ainda hoje,
essa mensagem ecoa, inclusive cada domingo. Esse foi o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele provou que nos tirou do Egito. Provou que despojou o inferno. A cada domingo ouvimos redenção. E talvez você esteja num estado de alma que você não consiga absorver isso. Em sua mente isso faz sentido intelectualmente falando, mas o seu coração não experimenta a redenção, a alegria em Cristo. Deus está falando ao seu coração, Ele está te sacudindo, dizendo: deixe a tristeza. Eu te redimi. E eu estou te salvando. Porque haverá um dia que será eterno. O dia em que Jesus voltar. Então, Ele mesmo servirá a Páscoa para nós, a ceia do Senhor. Ele diz: eu não tomarei mais deste cálice até que chegue aquele dia. Ele será o anfitrião nos servindo e tomará conosco. Quero finalizar esse sermão. Salmo de número 34. Peço que você abra sua Bíblia lá. Salmo 34. A 22 está escrito: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Veja o contraste entre o povo do Senhor e aqueles que não são o povo do Senhor. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Esse texto, irmãos, é uma profecia. E ela se cumpriu, está escrito em João. O Senhor Jesus Cristo, Ele foi aviltado. Ele apanhou. Ele foi humilhado. Mas nenhum de seus ossos foi quebrado. Porque foi profetizado. E aqui, voltando ao nosso texto, de Êxodo capítulo 12, no verso de número 46, diz: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Por que na Páscoa eles não deveriam quebrar os ossos do cordeiro? Porque haveria um dia em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, iria ser morto, iria ser imolado, mas nenhum de seus ossos seria quebrado. Por mim e por você. Irmãos, que esperança maravilhosa. Eu quero finalizar esse sermão encorajando você a enfrentar as dificuldades da vida. E especialmente as enfermidades. Vivemos dias, irmãos, em nossa igreja local, em que irmãos têm faltado o culto por questões de enfermidade. E eu peço que você examine o seu coração. Sim, é verdade, nós temos todo tipo de enfermidade em nossa igreja local. Há irmãos com dores que não podem estar no culto, de fato. Mas há irmãos com enfermidades, ou às vezes não há nem enfermidades, às vezes são outros motivos.
que não estão no culto. Eles estão privando a sua alma da festa. A festa da redenção. E eles então entristecem, porque eles estão roubando a alegria de suas almas. E eles entristecem a sua casa. E eles entristecem a igreja. Analise o seu coração. O seu Deus, Ele é um Deus de festa. Por vezes nós não estamos aqui em festa, é verdade. Por vezes o nosso coração está abatido, está triste. Mas isso não muda a verdade da cruz, do nosso Cordeiro Pascal. A nossa tristeza, ela pode vir e ir, mas a nossa redenção, ela nunca será tirada. E isso deve nos levar, meus irmãos, a continuar nos arriscando a cultuar como o povo de Deus tinha que ir para Jerusalém e se arriscar com assaltantes no meio do deserto, com doenças e tudo mais. Eles iam. Porque Deus nos chama e nos convoca a cultuar. Não são os presbíteros que marcam o horário meramente. Sim, é verdade, isso é uma coisa de cada igreja local. Mas Deus, usando os presbíteros, convoca. O Rei dos Reis convoca você a cultuar. E quando alguém que pode estar aqui, até com alguma dificuldade, não vem, está dizendo não ao Senhor. Como isso é brutal contra o nosso Deus. Eu peço que você reflita sobre isso, é Deus que está falando pela sua palavra. E que você não deixe de festejar, de gozar da alegria que há em Cristo, pela nossa libertação memorável. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Maravilhoso Deus e Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra. Senhor, Tu és maravilhoso. O Senhor vem ao encontro do Teu povo dizer palavras que precisamos ouvir. Palavras de encorajamento, palavras de repreensão, de conflito, de confronto, melhor dizendo, que confronta as nossas vidas. E Tu nos confrontas porque o Senhor está olhando para nós, o Senhor cuida de nós e quer o nosso bem. O Senhor nos deu a festa da Páscoa, da redenção, a ceia do Senhor, e juntamente com ela essas verdades sendo anunciadas no culto, no resto do culto. Ó Deus, anima os nossos corações, aqueles que estão vivendo no automático, aqueles que não se alegram com a Tua palavra e vivem de forma a ver as coisas cinzentas. Ó Senhor, anima com essa verdade maravilhosa, que haja festa em nosso coração e que a certeza de que nosso Redentor vive, e Ele se levantará e virá. E assim viveremos em festa eternamente, sem pecado. Oramos assim em nome de Cristo. Amém.